Queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando essa solenidade Corpus Christi, onde, após a revelação da Santíssima Trindade, na quinta-feira que se segue a solenidade da Santíssima Trindade, é apresentado o elemento de unidade, de vinculação dos fiéis, que é o próprio corpo de Cristo deixado, para que nós pudéssemos nos alimentar da graça de redenção que vem dele. Hoje a nossa liturgia, ela coloca ênfase na experiência ou na dinâmica do sangue do Cristo. O sangue como elemento de purificação. O sangue como elemento de restauração da humanidade inteira. Na antiguidade, nós vamos ver no livro do Êxodo que o sangue é utilizado para selar a aliança entre Deus e os homens. Moisés, depois que desce e vem ali com a aliança estabelecida, depois de ler a aliança para todo o povo, mostra aquilo que é estabelecido por Deus, e depois que o povo acolhe aquilo que é a proposta de Deus, o que acontece? Acontece a aspersão do sangue para selar esse vínculo entre Deus e os homens. Hoje, então, essa dinâmica do sangue na antiguidade, exatamente para selar as alianças, porque as alianças eram vínculos profundos, vínculos de vida. Essa experiência, então, é proposta e é colocada na liturgia de hoje para recordar, na segunda leitura, que o sangue de Cristo é muito mais excelente do que o sangue de qualquer realidade dessa natureza. Na antiguidade ainda, vimos na Páscoa que o sangue do Cordeiro marcava os umbrais das portas daqueles que haveriam de ser salvos. Assim, dessa antiga cultura, dessa antiga percepção, nasce um sacrifício mais excelente. Carta aos Hebreus nos traz também toda a perspectiva do sacerdócio de Cristo, realizado também num sacrifício excelente. A tenda da aliança, onde ficava a arca do Antigo Testamento, é substituída por uma tenda mais excelente e transcendental, vai dizer o texto. Que tenda é essa que está escrita na carta aos Hebreus? É a própria humanidade de Cristo, a sua própria encarnação. Deus habita agora no meio de nós, não mais fixado numa arca, numa tenda, mas essa tenda mais excelente, que é justamente esse corpo de Cristo, essa presença de Cristo no meio de nós, fica estabelecida não como uma tenda natural, mas fica estabelecida como uma realidade sobrenatural. Importante olhar, então, que o corpo de Cristo se torna, então, sinal da presença de Deus no meio de nós. Num primeiro momento, numa tenda construída a modo de beduínos. No segundo momento, no corpo do próprio Cristo, na pessoa divina encarnada de Jesus. E para todo sempre, até o fim dos tempos, na presença eucarística, no corpo e no sangue de Jesus, consagrados no altar. Assim, toda vez que nós nos reunimos para celebrar a Eucaristia, nós celebramos essa presença de Cristo no meio de nós. Nas nossas igrejas existe o tabernáculo, hoje muito bem decorado pelos seminaristas, pela irmã Lúcia, na presença também ali do tabernáculo, como na antiguidade o Senhor estava presente no meio do acampamento dos judeus, também o Senhor está sempre presente agora no meio do seu povo. Por isso nós os visitamos, os tabernáculos. Por isso nós rezamos diante do Santíssimo Sacramento. Por isso as nossas igrejas estão abertas para que todos possam ter acesso àquilo que na antiguidade não era possível acessar, que é justamente a santidade da presença do Senhor. O que hoje celebramos é exatamente que o Senhor se torna presente, entre nós.
Na celebração da Páscoa, hoje nós escutamos no texto do Evangelho de Marcos, que Jesus pronuncia aquelas palavras que nos são conhecidas da consagração eucarística. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue dado por vós. E aqui é importante que nós possamos compreender que quando Jesus fala na celebração da Páscoa estas palavras, não fala como homem, mas fala como o próprio Deus. É quase como se pudéssemos visualizar a experiência da própria criação. Quando Deus diz, faça-se a luz se fez. Quando Deus diz, crie-se o firmamento se fez. Quando Deus cria todas as coisas acontecem, porque a palavra de Deus é pura realização. A palavra de Deus é eficiente. Quando Deus diz faça-se, se faz. Porque a onipotência divina se dá também na expressão do seu desejo e na expressão da sua vontade. Assim como no relato da criação, vemos Deus criar todas as coisas pela afirmação da sua palavra, hoje nós escutamos o Verbo encarnado, o Verbo no meio de nós, dizendo, isto é. Quando Jesus diz, isto é o meu corpo, não é que Jesus diz, isso representa o meu corpo. Quando Jesus diz, isto é o meu corpo, se dá como se dá na obra da criação, porque o Cristo é a palavra encarnada e eficaz. Quando Cristo diz, isto é o meu sangue, isso também se dá de modo eficiente, porque a palavra de Deus é eficaz. E assim, a consagração eucarística se torna memorial para todos nós, quando, por desejo do Verbo encarnado, nos manda realizar isso em memória dele. E aqui é importante entendermos também a palavra memória. No grego, anamnesis não é mera recordação. No grego é tornar presente de novo. Por isso, quando nós escutamos Jesus dizendo que devemos realizar isso na sua memória, Jesus está dizendo para nós, tornem isso presente de novo. A experiência cotidiana de trazer a realidade eucarística para todo o povo de Deus significa justamente o tornar presente esse mistério da oferta do corpo e do sangue do Senhor realizados na cruz e interpretados pelo próprio Cristo como nas espécies eucarísticas do pão e do vinho, que não são mais pão nem vinho, mas o corpo e o sangue dele oferecidos. Um outro elemento importante para compreendermos da experiência eucarística, porque a experiência eucarística é o sinal sublime da caridade. E precisamos entender isso. Precisamos entender o sinal sublime da caridade. Como é a experiência desse sinal? Jesus hoje também nos ensina, porque é o corpo e o sangue oferecidos. O corpo e o sangue dados. O sentido da caridade, último da caridade, é exatamente a oferta de nós mesmos. No sacrifício da cruz, o Cristo realiza a obra mais perfeita de caridade na medida em que se oferta todo pela redenção do mundo inteiro. Essa oferta realizada pelo Cristo é a expressão máxima do amor. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Não há maior prova de amor do que dar a vida pelos seus. E é na experiência da cruz onde o Cristo realiza essa máxima perfeita de caridade, na oferta e na oblação de si mesmo como único sacerdote legítimo diante de Deus para a purificação de toda a humanidade a partir da aspersão do seu sangue. Quando Cristo, então, derrama o sangue na cruz, realiza de modo perfeito o sacrifício único que poderia ser agradável a Deus, um único justo por todos os injustos, mas não um justo qualquer, o próprio Deus, que na sua infinita misericórdia
transforma a experiência da justiça na plenitude da caridade. E essa plenitude da caridade é não colocar sobre nós o peso dos nossos pecados, a ofensa que realizamos a Deus, mas, sobretudo, assumir sobre si mesmo as consequências dessa realidade, fazendo com que a nossa punição fosse colocada de lado a partir do sacrifício do próprio Filho de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, a dinâmica hoje do sangue que vemos não é expressão da morte, mas é sobretudo a expressão da vida purificada pela oferta de Deus por nós. Ao celebrarmos hoje a festa do Santíssimo Sacramento, nós estamos celebrando a oferta continuada de caridade de Cristo realizada por nós na cruz. O corpo e o sangue de Cristo são interpretados por Ele mesmo nesse sacrifício ritual, na figura do pão e na figura do vinho, mas que encontram a sua plenitude justamente porque se tornam sacramento. Sacramento, sinal sensível e eficaz da graça. Significa que realizam aquilo que propõem. Toda vez que nós celebramos a Eucaristia, tornamos presente mais uma vez a oferta de Cristo na cruz. Por isso o padre, quando faz a consagração, quando eleva as espécies eucarísticas, nós nos colocamos de joelhos, aqueles que conseguem, né? Nos colocamos de joelhos. Por causa de quê? Porque se torna presente ali, mais uma vez, a obra de salvação realizada por Cristo, única, mas perpetuada no tempo, através desse sacrifício ritual. Que não se dá mais pelo sangue de animais, que não se dá mais pela oferta, de coisas materiais, mas que se dá de modo sublime na oferta das espécies eucarísticas, recordando e tornando presente de novo o sacrifício de Cristo na cruz, no seu corpo e no seu sangue. Por isso, quando comungamos a nossa redenção, se estamos em comunhão com esse mistério e com essa oferta de caridade do Senhor. E se comungamos fora dessa comunhão, também comungamos a nossa condenação, porque de fato ferimos essa grande obra de caridade que está por Deus. Por isso o zelo eucarístico, por isso o cuidado com os tabernáculos, por isso a exposição do Santíssimo Sacramento para ser adorado. Porque aqui não é simples representação, não é simples, vamos dizer assim, imagem, como são as imagens do Cristo, como é a imagem da Virgem Maria. Mas no Santíssimo Sacramento está a presença real. Toda vez que o sacerdote, por ofício, reproduz as palavras do Cristo e age em persona Christi, se torna presente aqui, de novo, o sacrifício realizado por Cristo na cruz para cada um de nós. Por isso, queridos irmãos e irmãs, devemos pensar e refletir. Quando comungamos e quando recebemos o corpo do Senhor, nós experimentamos dessa proximidade com a plenitude de Deus. Porque o que comungamos é exatamente o corpo e o sangue de Cristo dados para nós. Causa da nossa alegria, porque é causa da nossa salvação. Celebremos hoje, então, com bastante alegria, com profundo respeito e veneração, essa presença entre nós do Santíssimo Sacramento, de modo que possamos sempre, na experiência da nossa vida, reconhecer a presença de Deus no meio de nós e nos alimentarmos dignamente desse alimento precioso que é o grande sinal da nossa salvação. Os tapetes que nós hoje confeccionamos e por onde vamos passar também, com o Santíssimo Sacramento, são sinal da nossa devoção, do nosso zelo, do nosso amor e do nosso respeito ao Senhor. As bênçãos que vamos receber do Santíssimo Sacramento estão para nós também como sinal da salvação. Hoje vamos abençoar as nossas famílias e os nossos enfermos.
de modo que nós também, né, possamos alcançar através de Jesus as graças que precisamos alcançar nesses tempos tão difíceis. E com muita confiança, né, nos aproximemos sempre desse grande sacramento que nos convida a viver a experiência da vida da graça. Somos alimentados da caridade de Cristo, para que a caridade de Cristo possa mover a nossa caridade na transformação positiva também do nosso mundo. Por isso, recebamos o Senhor e façamos, através da nossa caridade, que o Senhor alcance tantos e tantos que necessitam de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único